Então, entender o outro lado, entender os critérios de correção, a gente sabe delimitar melhor o nosso foco e entende mais da hierarquia da penalização, tá? Então, é muito importante ter esse conhecimento para você desenvolver melhor na redação. Mais um 920 mais na redação começando. Eu sou Rayane Oliveira, tutora pedagógica do quadro, formada em História. E aí eu tô em ótima companhia para mais um episódio. Fala aí, gente! Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Pedro, monitor de linguagens aqui do quadro. E tô aqui com meus queridos Ray e Balt para mais uma conversa sobre redação. E hoje o tema tá bem interessante, para quem vai fazer o Enem principalmente. Ei, gente! Meu nome é Balt, sou coordenador aqui do Núcleo de Redação e professor aqui de vocês. Muito bem preparado, como sempre. E aí eu queria saber, gente, de vocês, se vocês têm dificuldade aí no assunto desse tema da aula, porque é algo que eu geralmente sempre vejo. Todos os professores de redações sempre preparam várias aulas a respeito da grade de correção, como a gente mesmo fez aqui. A gente já fez isso várias vezes na época, né, o final do chá de redação, e aí a gente já fez várias aulas voltadas a esses critérios que podem confundir vocês. Então a primeira coisa que a gente quer saber, se vocês que estão aí ouvindo, a Manuela estava na minha aula hoje, ela entendeu a minha piada interna. Se vocês aí têm alguma dúvida em relação a essas duas competências, se sim, já deixa aí pra gente. Pedro, retrospectiva, antes que eu morra de rir. Bora! No último podcast, galera, que foi muito legal, a gente falou sobre como fugir de um texto puramente expositivo e conseguir argumentar, colocar um ponto de vista evidente, porque isso vai contar muito, inclusive, para a competência que a gente vai discutir aqui hoje, para as duas competências. Então, foi um podcast em que o Balt explicou pra gente a diferença aí de um texto expositivo para um texto dissertativo e como que as duas coisas têm que confluir de uma forma bem equilibrada para que a redação seja nota 1000 ou 920 mais. Isso mesmo, que você quer fazer parte desse clube, né? Como a gente sempre fala, é assim, que 1% das pessoas que tiram 920 mais na redação. Eu sei que você quer fazer parte desse grupo, então é por isso que você tá aqui nesse podcast. Então vem com a gente, que hoje o assunto tá muito bom, como o Balt falou, né? Nós vamos analisar as questões da correção, ou seja, vamos falar um pouquinho de competências, mais precisamente da competência 2 e 3 do Enem. Então tem que saber direitinho e exatamente quanto ponto, né, você vai perder e como você perde em cada um. Então a gente vai abordar um pouco sobre isso, tá? Essa é a hora que eu vou fazer aquela propaganda pro nosso Instagram e pro Instagram do Balt, porque a gente sempre quer estabelecer esse diálogo com vocês, que são os nossos telespectadores, vamos dizer assim, não é mesmo? A quem tá aqui ouvindo a gente e tá aprendendo com a gente. Então, se você tem um tema que você sempre quis ouvir num podcast sobre redação, por favor, deixe essa sugestão aqui no chat ou então no Instagram, @quadroead. Você também pode falar no Balt Educa. No Balt Educa você fala com o Balt diretamente, pode ver muitas dicas desse super especialista em redação. Então, você que vai fazer qualquer tipo de prova, fica ligado que é rede de informação para vestibular e só informação boa. Então, vou começar, né? Um assunto que a gente sempre está comentando no podcast é realmente as competências, como o Balt falou. Se você quiser, volte aqui no quadro oficial e pegue os nossos outros episódios. O assunto de hoje é qual a diferença entre as competências 2 e 3 do Enem. Então, a gente está só fazendo essa comparação. E para começar, eu queria entender, Balt, qual que é a importância desses critérios que a gente chama de competência. Gente, então, como vocês já sabem, aqui no quadro, desde as primeiras aulas temáticas que a gente tem lá em fevereiro, começamos em fevereiro, a Rai acho que sabe melhor até mesmo que eu, e logo no primeiro mês eu dei uma aula que chamava assim, entenda a cabeça do corretor, porque é muito interessante quando a gente vê o outro lado, vê como é que funciona a banca de correção, vê como é que funciona esses critérios de competência muito severamente colocados, a gente tem que aprofundar bastante nisso, porque a gente começa a ver o outro lado. Vendo o outro lado, a gente entende a hierarquia dessa correção, porque às vezes a gente fica ficcionado com um erro que não é tão penalizável. Às vezes a gente fica ficcionado com um erro que às vezes nem é penalizado, né? Então é muito importante que a gente preste bastante atenção no outro lado para a gente saber definitivamente qual é o critério hierárquico das competências, as penalizações que você pode sofrer, porque assim também te dá até o direito de você debater melhor com o seu corretor. Não estou falando para você deslegitimá-lo, não é isso que eu quero. Eu quero que você chegue lá no seu corretor e fale, aqui, temos aqui o manual, você não pode fazer isso e tudo mais. Não é bem assim. Eu bati palma, a Rai foi alto, né, Rai? Desculpa.
Ela fez um negocinho. Mas aí, é importante vocês entenderem isso para vocês chegarem lá e falarem, corretor e tal, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Eu estudei um pouco disso aqui e eu quero ver se isso é de fato, se eu estou sabendo empregar isso da melhor maneira, se eu estou sabendo colocar a teoria da melhor forma no meu texto, né? E é claro que o corretor vai te ajudar com isso. Então, entender o outro lado, entender os critérios de correção, a gente sabe delimitar melhor o nosso foco e entende mais da hierarquia da penalização, para a gente não ficar bitolado, como diz aqui em Minas Gerais, em alguns aspectos em detrimento de outros. Isso não pode acontecer, tá? Então é muito importante ter esse conhecimento para você desenvolver melhor na redação. Não existe como a gente ficar apenas no papel do aluno e tirar 920 mais. As chances são muito menores. A gente precisa entender como é que funciona a banca para a gente aprender a jogar esse jogo, né? Eu acho que é assim em vários momentos da vida. Tem sempre os dois lados e sabe mais quem sabe esses dois lados. Bom, temos aqui algumas dúvidas, né? A Cíntia colocou aí pra gente quais são as competências, né, que a Rai tinha perguntado. A competência, eu não tô conseguindo enxergar direito, Deus. Rai, me ajuda. Ela falou assim, a 2 é entender a proposta e aplicar as áreas de conhecimento. E a 3, selecionar, organizar e relacionar os argumentos. Muito legal. Ela tá certa, Tati? Isso, é isso mesmo, Cíntia, é isso mesmo. Só que tem algumas congruências aí entre as duas áreas, que está de acordo absolutamente com essa questão da área dos conhecimentos, tá? Porque a gente vai aplicar essa área do conhecimento para a gente definir aí uma suposta qualidade para ela e como a gente colocou isso no nosso texto, tá? Então temos aí umas diferenças entre essas duas interpretações, desses dois critérios, que é absolutamente isso que a gente vai falar hoje. Já já a gente vai entrar nesses quesitos. Acho que eu respondi a primeira pergunta, né, gente? Respondeu super, e é legal que a gente pensar, né, Baldi, que saber nunca é demais, né? Conhecer o manual da sua prova, as formas de correção sempre vai ser um a mais, né? Uma forma de você se preparar melhor para aquela prova, entender como você está sendo avaliado no seu treinamento. E foi ótimo a Cíntia ter comentado, porque ela já puxou a próxima pergunta, que era a mais natural possível, que era a gente definir entre essas competências que a gente tem, entre as 5 competências, essas duas que são o foco da nossa conversa de hoje, que são a 2 e a 3, que a Cíntia já explicou, já deu um básico muito legal, que é a definição mesmo de cada uma, mas eu queria que você explicasse um pouco mais, Baldi, o que está sendo avaliado em cada uma, e se quiser já começar a comentar um pouco dessa confluência que existe entre elas. Então, a competência 2, gente, ela avalia a questão, vou falar assim, bruto primeiro, e depois a gente vai filtrando, né? A gente vai pegando primeiro o que é maior para o menor. O que é maior é que a competência 2, ela avalia a sua necessidade de interpretação. Se você tem um domínio de uma interpretação da proposta, como a gente sempre discute aqui, a proposta ela é um mapa que tira 920 mais quem sabe interpretar esse mapa, né? Então a gente precisa de alguns mecanismos para que isso seja feito. E também a competência 2, ela vem avaliando uma coisa que é primordial e que a gente vem conversando já aqui há várias semanas. A gente deve estar num podcast mais de 40, se não me engano. É a questão do tipo textual. Ou seja, se você sabe um pouco sobre a estrutura, se você sabe de onde que essa estrutura vem, né? Por exemplo, a gente trabalhou, inclusive, aqui já a respeito da argumentação de Aristóteles. Latos, patos, etos, tudo isso, a gente trazendo aí para a dissertação, vendo que as estratégias de argumentação bebiam nessa fonte. Então é muito importante a gente saber, fundamentalmente, de onde vem o tipo textual dissertativo, argumentativo. Isso pode, né, fazer toda a diferença. E a competência 2 vem para isso, para saber se você sabe se portar nesse tipo, né? Ou seja, se você não erra as coisas que você deveria acertar aí dentro desse tipo, né? Inclusive, uma das grandes penalizações vem na competência 2, que é a fuga do tema. A fuga total do tema, obviamente, 0, e a fuga parcial, que é a chave de grandes notas péssimas na redação, é a fuga parcial. Grande parte das pessoas que tiram uma nota aí abaixo de 600 é devido à fuga parcial, né, ao tangenciamento desse tema. Então é muito importante a gente observar a relevância dessa competência que a gente está trazendo. Mas não somente ela, né, a competência 3 também. Aliás, todas são importantes, elas têm a mesma penalização aí, né, mas elas têm aí alguns conchaves, como o Pedro mesmo disse. A competência 3, ela vem avaliando não só a organização, se a gente está relacionando os nossos argumentos, mas também ela vem dizendo um conceito muito principal, que também faz parte desse embasamento da teoria da redação, que é a coerência. Se você, por exemplo, não está se contradizendo, né, se você
está mantendo a sua argumentação retilínea, se está fazendo sentido, se está fluido, né, aquilo tudo que você está dizendo, se não há incoerência, e o mais importante de tudo, se você está fazendo um bom projeto de texto. A gente tem aqui um podcast que a gente fala só de projeto de texto, e ele é muito bacana porque a gente trouxe aí o que é importante da gente colocar em cada parte do texto para mostrar esse projeto de texto da melhor forma. Mas projeto de texto, caso você tenha faltado, eu já quero te dar essa dica, o projeto de texto está ligado com o seu planejamento. O corretor quer saber se você sabe o que colocar e onde colocar, e isso é avaliado na competência 3. A congruência dessas duas grandes competências está muito na questão dos repertórios, né? Porque a competência 2 também avalia os repertórios, assim como a competência 3, né? Ou seja, meu Deus, onde que eu vou ser penalizado, então, nesses repertórios? Bom, isso vocês vão ter que ficar mais um pouquinho, que já tenho certeza que vai vir essa pergunta aí pra gente. Amei esse tease, você viu, né? Um spoiler do que vai rolar nos próximos 5 minutos. E ele quase que adivinhou, gente, porque eu vou perguntar basicamente isso mesmo. Porque os alunos confundem muito a 2 e a 3, né? E eu tava conversando, inclusive, com uma aluna minha um pouquinho mais cedo, e foi engraçado que ela falou assim que ela se confunde muito. Meu argumento é bom, mas eu tô fazendo fuga parcial do tema, porque eu coloquei algo, né, que aquela proposta não necessariamente está abordando, né, que na triangulação daquele tema você não falou. Então acaba que como é que fica isso, Balt? Como é que é essa confusão e como é que a gente separa essas duas? Então, primeira coisa, gente, a interpretação do tema, ela é importantíssima para vocês, talvez seja a coisa mais importante aí da sua redação. Dicas para isso: prestar atenção no enunciado, recortar esse enunciado em diversas palavrinhas para entender a junção delas, e o mais importante nesta etapa é a gente também já aproveitar para caçar, pescar, ou outra nomenclatura desse tipo, para buscar aí alguns sinônimos ou palavras do mesmo campo semântico, para a gente já ter uma variedade de vocabulário, já de antemão, beleza? E aí a gente vai pegar esse tema, como todo esse enunciado, e a gente vai aplicá-lo aos textos motivadores. Ver qual que é o viés dos textos motivadores é fundamental nessa etapa, beleza? E tudo isso vai entrar lá na competência 2 se você soube interpretar de fato esse tema. Caso não, vai ser uma penalização bruta. Então é muito importante para a gente já fazer isso. Então pega esse tema como um todo, joga lá nos textos motivadores e fala, aqui nos textos motivadores a gente tem aqui um texto que fala só sobre a causa desse tema. Então eu vou ter que falar um pouquinho sobre essa causa. E aí você pensa, onde que eu vou colocar da melhor forma essa causa? Sempre importante a gente pensar nas estratégias de argumentação, né? A gente já coloca lá a causa-consequência e tem isso bem colocado. Então essa é uma dica muito boa para vocês não fugirem parcialmente ou fugirem totalmente do tema. Agora, é muito importante que vocês não tirem o olho lá da competência 3, que vai analisar como você vai colocar tudo isso no seu texto, né? Você pode ter interpretado aquele tema maravilhosamente bem, você pode ter descoberto o recorte temático perfeito que a banca queria de vocês. No entanto, se você não souber como colocar isso no seu texto, onde colocar, quais são os itens essenciais na introdução, como a gente vai colocar isso no desenvolvimento e o fechamento de texto, ou seja, você não mostra o seu projeto, aliás, você não mostra que você tem um projeto de texto, isso aí não adianta de nada, né? Você também vai ser muito penalizado lá na competência 3. Então elas são meio congruentes mesmo, né? E é claro que as outras competências também têm essas congruências. Nós podemos fazer um podcast, por exemplo, da competência 1 com a competência 4. Muita gente tem essa dificuldade também. Então, a gente tem que abordar esses quesitos. E nada adianta também a gente abordar o tema direito e encher o texto de contradição, né? Então a gente percebe que são várias similaridades que acontecem aí, beleza? Agora, o que elas têm de comum? É aí que está a questão. Opa, temos uma dúvida aqui. A Cíntia perguntou. Uma boa alternativa para não fugir parcialmente do tema é delimitar a partir da coletânea? Tipo, do texto tem que ir relacionado com informações que a coletânea traz, né? E isso, Cíntia, ela falou depois. Opa, acabou de me confirmar. É isso mesmo, Cíntia. Então é isso mesmo. Você tem que delimitar esse tema de acordo com a proposta. A proposta, ela nunca está ali à toa, né? A proposta, ela está sempre ali com uma intenção. Então agora eu me perdi. Eu estava falando um pouquinho da competência 2, falei um pouquinho da competência 3 e o que elas têm aí de diferente, como elas podem se juntar, né? Você ia falar um pouquinho mais de como é que elas se confundem, Balt? Você ia entrar mais um pouquinho nisso antes de responder a Cíntia. Você esgotou isso aí ou você vai voltar? Então a Rai falou, me puxou aí pro caminho certo, gente. Esse ano é difícil, a gente vai. E aí, quando a gente pensa nessa zona de congruência, que eu acho que é onde a gente pode mais, né, levar em consideração esse papo, absolutamente, a gente está falando aí da questão dos repertórios, que eu já comecei a introduzir lá, né? Como assim, Balt?
malte? Bom, a gente tem repertórios que podem ser produtivos, repertórios que podem ser relevantes, pertinentes, legitimados, e nós temos repertórios que não podem ser. E ao mesmo tempo, a gente tem aí um repertório que ele pode ser tudo isso, e ao mesmo tempo ele não está absolutamente nada a ver ligado com a coerência do nosso texto, com a relação da nossa argumentação. Então aí é que entra a dificuldade. Poxa, se eu tenho um repertório tal, ele vai ser julgado na competência 2 ou na competência 3. Se eu coloquei um dado aqui sem uma fonte, qual vai ser a penalização que esse repertório vai sofrer? Vai ser na 2, vai ser na 3 ou será que vai ser nas duas? Isso é uma das grandes dificuldades aí dos alunos, mas eu vou escutar mais as dúvidas dos meninos para ver o que eles prepararam aqui e aí depois a gente entra nisso. Qual é a próxima pergunta, gente? Muito legal, né, isso que você discutiu, de como que a gente não pode dar uma coisa por garantida, né? Não é só você ter entendido os textos motivadores que vai garantir que você consiga organizar eles da melhor forma, né, se adequando aí às duas competências que são pedidas. A minha próxima pergunta já era uma pergunta mais geral, assim, sobre dicas que você dá para os meninos que estão para as pessoas, né, meninos e meninas que estão nos assistindo, sobre como superar dificuldades nessas competências, né, quais são os principais entraves e como superá-los aí nessa parte da argumentação e nessa parte da compreensão e fidelidade ao tema. Gente, como superar, melhorar a sua nota aí na competência 2? Aquela dica da interpretação, ela vai ser muito, mas muito legal mesmo, tá? Outra coisa, a gente deu aqui também um podcast sobre repertórios socioculturais, né? Que nele a gente trabalhou quais são os critérios para um repertório ser bem avaliado. E isso é muito importante na competência 2 também, né? A gente precisa de um repertório que seja legitimado, ou seja, que ele esteja em algum grau de conhecimento ou científico ou cultural. Tem que estar em um desses dois âmbitos para passar nesse primeiro filtro. Para saber se um repertório é pertinente, ele precisa estar de acordo com alguma parte do tema e, obviamente, melhor que seja uma parte fundamental ali daquela interpretação. Então, essas são as duas coisinhas que você já tem que ver a respeito desse repertório. Para mandar bem na competência 3, aí a gente já vai ver como que funciona para a gente relacionar esse repertório que a gente está trabalhando com a nossa argumentação. A gente não pode deixar de relacionar esse repertório, gente. A gente pode colocar lá o melhor repertório do mundo. Você lembrou, sabe, aquela sacada. Foi tipo o Lucas Phelps lá em 2018, né, falando sobre Black Mirror no tema sobre manipulação, né, de dados. Não, manipulação dos usuários por meio do controle de dados na internet. Então, você pode ter tido a sacada do século, sabe? Mas você não poderá utilizar esse repertório de uma maneira boa se você não relacioná-lo da melhor forma. E aí entra a competência 3. Então, sempre depois de citar um repertório, claro, colocando um certo detalhamento ali, se for, obviamente, um pensador, qual área ele é, se ele é um sociólogo, se ele é um filósofo, se ele é um geógrafo, se ele é um historiador, né? Se for um momento ali da história, que momento é esse, pelo menos dá uma delimitada nesse tempo. E aí a gente pega o que é importante daquilo que a gente ditou, o que é importante daquilo que a gente dissertou para o nosso posicionamento. Então, essa é a chave, uma perguntinha que eu sempre digo aqui várias vezes, né? O que é de fato importante naquele repertório que você está selecionando? Se você fizer essa pergunta e você conseguir elencar com o tema e também, obviamente, com o seu posicionamento, é a chave de ouro para a gente relacionar bem esse repertório com o nosso ponto de vista, né? Colocando ali no projeto de texto, né? E é claro, está muito ligado também, gente, aonde colocar isso, né? A competência 3 também diz sobre isso. Então a gente não vai colocar um repertório novo lá na conclusão. A conclusão é apenas um momento para a gente fechar o nosso texto. Não há novas argumentações. A gente não vai colocar também mais problemáticas. A gente não vai colocar também novos repertórios. A única possibilidade de colocar novos repertórios, que eu indico, inclusive, é reiterando algum repertório que a gente citou lá na nossa introdução. Então, temos aí esses quesitos aí para a gente avaliar. Então, a qualidade do repertório, a gente avalia lá na competência 2, juntamente com a interpretação do texto e o conhecimento do gênero dissertativo, do tipo dissertativo argumentativo. E da competência 3, a gente avalia a coerência, a fluidez das nossas ideias, da harmonia, né, daquelas ideias, se a gente está tendo alguma lógica aquilo que a gente está falando, e também o projeto de texto e a relação das nossas ideias. E claro, quando a gente fala de relação e organização das nossas ideias, dentro dessas ideias também estão os nossos repertórios. Por isso que há essa grande dificuldade aí na competência 3. E lembre-se, gente, estratégia de argumentação básica. Se a gente quer persuadir alguém de alguma coisa, a gente não vai falar pontos que prejudiquem o nosso ponto de vista, por mais que eles sejam verdadeiros. Por exemplo, se eu quero convencer
a Raio Pedro, da gente pedir uma pizza, a gente não vai sair. Pandemia ainda, faz o clube esqueceu, mas ainda tá tendo. Eu não vou chegar pra eles e falar assim, nossa, mas a hamburgueria ali do lado é muito boa. Por mais que aquela hamburgueria seja boa, qual sentido tem se eu quero persuadir eles que eu quero uma pizza, de eu falar que tem uma hamburgueria boa aqui do lado? Isso prejudica esse posicionamento. Então a gente faz esse filtro de informação, faz esse filtro de argumentação para que o nosso ponto de vista seja bem colocado. E aí fica tudo mais fácil. Tá bom, gente? Eu falei justamente isso, que menos é mais. Às vezes a gente tá lá lutando pra colocar aquele tanto de coisa no texto, que na verdade tá virando uma monografia em vez de virar uma redação pro Enem, né? Então a gente guarda isso pra quando entrar na universidade. E muito legal porque ninguém, assim, tá dizendo, muito mais erro na 2, muito mais erro na 3, né, Balt? A questão é justamente entender que o erro pode acontecer em qualquer uma delas. Então a pessoa tá suscetível, a menos que ela tenha um bom projeto de texto. Então volta, assiste o nosso podcast de projeto de texto. E aí agora, Balt, se você quiser, vamos encerrar com alguma outra dica. Você tem mais alguma coisa que você queira adicionar para os nossos alunos sobre essa temática? Ai, gente, eu tenho sim, ó. Presta atenção aqui comigo. Vem comigo, vem com o prof. São competências muito importantes para o texto. Elas são muito mais importantes, as duas somadas, do que a competência 1, por exemplo, do nosso texto. E geralmente é que todo mundo mais presta atenção, né? Nós temos aí somados 200, 400 pontos, competência 2 e competência 3, mas mesmo assim, se a gente não souber colocar muito, pode prejudicar aí também em outras partes do nosso texto. Já a competência 1 é só 200 pontos, né? E são 800 páginas e tanto de gramática, tem uns até que mais. Então, assim, não é pra gente jogar gramática no lixo, acabou, fim, anarquia, fora Bechara, tchau Segala, vá com Deus, Celso Cunha, não é isso, né? A gente saber que aquilo é importante, mas não é a única coisa, não é o único foco. Se redação fosse apenas a parte gramatical, seria muito mais simples. Mas no Enem, por exemplo, nós temos 4 outras coisas que são avaliadas, né? A gente tem que, além de acertar as questões gramaticais, a gente tem que organizar essas ideias, ter fluidez, progressão textual, mostrar que a gente tem bagagem cultural sem o acesso daqueles textos motivadores. Ao mesmo tempo, a gente precisa interpretá-los, né, para a gente ter esse recorte temático, como a gente falou, para saber dissertar sobre esse assunto, marcar o nosso posicionamento. Temos que fazer uma proposta de intervenção, mas que não necessariamente precisa solucionar, porque não tem como solucionar problemas tão graves em 3, 4, 5, espero que 5 a 6 linhas aí do seu texto. Então é muito importante lembrar disso, tá? Para a gente definir focos e observar se, também não adianta, se você está tirando 200 na competência 2, tirando 200 na competência 3, não precisa ficar muito cismado ou cismada pesquisando isso, né? Visar qual seria a competência que você mais precisaria de ajuda e focar nessa também. Então, gente, manual de correção, vou dar minha mentoria na sexta-feira, tudo para a gente entender de verdade essas competências, para a gente ficar mais autônomo, sabe? A gente ter mais autonomia mesmo, para a gente desvendar essa dissertação. Porque a dissertação é um texto muito legal e que a gente consegue perceber muito claramente várias coisas do aluno. Tanto o professor quanto o corretor, a gente tem várias informações a respeito de vocês quando vocês escrevem a redação. Ela é muito transparente, né? A gente sabe qual é a área de conhecimento que vocês mais estudam ou não. A gente sabe quais séries vocês assistem, a gente sabe qual o domínio que vocês têm do português. O uso de vírgula, por exemplo, a gente consegue identificar se o seu ensino fundamental e médio foi bem aproveitado ou não, né? Porque ele está avaliando todos esses critérios. A competência 5, por exemplo, a gente consegue avaliar se você tem um domínio da sua cidadania, como você deveria ter. Então, a redação, ela é um espelhão, assim, de todos os seus conhecimentos. Por isso que fala, né, no começo lá do enunciado, a partir dos seus conhecimentos, né, adquiridos aí ao longo da sua formação, disserte sobre o tema, tem isso tudo bonitinho lá. Tudo isso fica bem legal. Temos aqui a Cíntia com mais dúvidas, Dani. Quando a coletânea aborda o tema com prós e contras ou baseado em 2 pontos de vista, o meu texto tem que ser obrigatoriamente bilateral ou eu poderia defendê-lo lá? Cíntia, muito boa pergunta. Hoje é muito difícil achar bancas que possuam essa bilateralidade, né, como você está trazendo aí, ou seja, prós e contras. Isso é muito raro, né? O Enem, por exemplo, ele não trabalha assim. Se a gente perceber, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, não tem prós e contras, é tudo contra, né? A gente tem que dissertar sobre aquela situação que está acontecendo no Brasil. Poucas bancas trabalham dessa forma. E mesmo assim, mesmo sendo na proposta de redação lados positivos e negativos, meu conselho em uma dissertação argumentativa, em um tipo dissertativo argumentativo, é muito importante que você busque aí um lado, um posicionamento, e sempre averiguar no edital se há possibilidade mesmo de você ter qualquer viés ideológico ali e se você consegue realmente falar de prós e contras, porque a maioria
isso eu falo 90% dos vestibulares do Brasil, você não pode ficar em cima do muro. A gente tem sempre que escolher um lado e seguir por ele. Por isso que eu estou dizendo para você que é muito importante. Mesmo que existirem pontos positivos em algo negativo, né, a gente não precisa falar disso, a gente está falando do lado absolutamente negativo. Então a gente abdica de falar disso para ficar em um lado só. Porque isso é persuadir, isso é estratégia de argumentação, beleza? A gente não pode, como diz um grande professor meu do ensino médio, a gente não pode matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. A gente tem que escolher um ladinho e seguir com ele. Balt, ela terminou com outro comentário escrito assim: tenho dúvida se não ficaria muito pessoal ou algo do tipo, mais como um artigo de opinião do que como uma dissertação. Foi o que ela deixou sobre o comentário anterior. Entendi. Cíntia, então, a gente tem um texto, a gente tem um podcast que a gente trata sobre isso, para você saber colocar aí o seu posicionamento, mesmo não tendo tanta pessoalidade, tá? Eu ensinei, a gente indicou alguns advérbios, alguns adjetivos para você colocar, e ao mesmo tempo você marcar seu posicionamento e afastar aí a sua pessoalidade, né? Já vou te dar algumas dicas aqui. Primeiro, para você afastar a sua pessoalidade, tira eu, tanto do singular quanto do plural. Vários professores dizem que não há problema da gente colocar a primeira pessoa do plural no sentido de coletividade. Mesmo assim, eu aconselharia a evitar, porque a gente está afastando do texto, é como se a gente estivesse bem distante daquilo. Então, só aí você já vai arrasar. Para não ficar muito pessoal, além disso, né, um artigo de opinião geralmente ele pode vir também em primeira pessoa, a gente tem sempre que trazer esses marcadores, esses modalizadores de opinião afastados dessa pessoalidade. Utilizar advérbios indubitavelmente, tal situação é problemática, a gente coloca aí um adjetivo, né, marcando o nosso ponto de vista dessa forma. Tá? E por isso a gente não precisa colocar, por exemplo, eu acho que isso é errado. Tal situação é problemática, é fundamental resolver essa problemática. Né? Não repete problemática, eu estou fazendo aqui no oral. Tá? Minha cabeça. Mas eu gostei. O lamentável vai ser de qual lado, Balt? Lamentável a gente tem que evitar, assim como o infelizmente, né? Eles são modelizadores mais subjetivos, operadores do discurso mais subjetivos. Então, lamentavelmente, infelizmente, apesar deles explorarem esse posicionamento, que a gente está colocando nosso posicionamento. Se a gente colocar lá, infelizmente, isso é um posicionamento, é sinal que aquilo ali não está tão legal. Só que esses modelizadores, esses operadores do discurso, eles são muito mais pessoais, muito mais subjetivos, muito mais individuais do que, por exemplo, indubitavelmente, é fundamental, é imprescindível olhar essa situação, tá bom? Arrasou! Eu adoro! E aí a gente encerra a nossa primeira parte do podcast. E bora começar o Bora? Eu adoro o Bora, gente, porque aí a gente vai discutir temas. E assim, eu queria trazer temas mais leves, sabe? Mas a gente tá no Setembro Amarelo, a gente não está de amarelo hoje, porém, tá nas nossas mentes, né? A gente combinou que ia fazer uma série de temas ligados ao Setembro Amarelo, não só, né? Porque, como a gente já sabe, desde 2019, a questão da depressão, da saúde mental, tem sido temas cotados para vários vestibulares, né? Até por causa do aumento dessas discussões nos espaços públicos, chegando à internet, chegando ao público comum, e também, né, porque é importante para a vida, né? Eu e o Balt, a gente vive repetindo aqui, o Pedro fala a mesma coisa, porque aqui a gente não tá só discutindo temas que vão ser importantes na geração, né? Muita coisa é para que vocês saibam para a vida e para aumentar essa bagagem, que pode ser utilizada em diversos aspectos, né? Então essa bagagem, ela é importante, ela é construída com o tempo. Então o tema de hoje é suicídio adolescente no Brasil. É isso, é um tema muito, assim, intragável, é muito difícil falar sobre isso, não só porque nós estamos falando de mortes de jovens, mas porque nós estamos falando de índices, né? Nós estamos tratando como um problema que é de todos. Nós não estamos falando só de situações singulares, você está tratando isso como um problema geral, e aí você vê quanto sofrimento jovem a gente tem hoje, porque senão a gente fica muito no individual, né? Falar do individual, vendo uma série, tudo isso também tem um peso gigantesco, mas quando a gente discute um tema dessa densidade, no momento geral, nós precisamos pensar nisso como um problema social. Então, nesse momento, vamos evitar um pouco, tipo assim, mas fulano tem uma trajetória de tal, mas fulano teve uma trajetória de tal, porque essas trajetórias, elas fazem parte de um contexto geral, mesmo que singular, tá? Então, a gente vai mais para esse todo. E aí, por que é importante, né? É muito importante que vocês sempre contextualizem o tema, né?
né? Ou pelo menos ecoem a importância da proposta. Porque é um problema que está sendo apresentado para vocês. Então vocês têm que ecoar nesse sentido de, sim, esse problema é real e esse problema nos atinge de tal forma. Quando vocês se inserem nessas discussões, vocês mostram que vocês estão situados. Nossa, eu realmente entendo sobre esse problema. Eu sei o quanto ele nos afeta. Então é interessante a gente pensar que no mundo todo, a taxa de suicídios tem caído, assim, de forma muito positiva. Mas no Brasil, em específico, e é importante pensar que no tema a gente trouxe suicídio adolescente no Brasil, nosso índice, né, de suicídio entre 15 e 19 anos, não, entre jovens de 10 a 19, me perdoa, aumentou em 24%. Então, assim, a gente tá numa inversa da situação mundial, né? Enquanto a gente tá lutando para diminuir esse índice geral, o Brasil tá indo na contracorrente, e principalmente em seus jovens. Hoje no Brasil, o suicídio é a segunda causa que mais mata. Então, a primeira é a violência e a segunda é o suicídio. E aí, por que a gente fala que é a causa que mais mata, né? Isso é muito importante da gente definir. O suicídio, ele tem agravantes, né? A gente, por exemplo, diz que as drogas e o álcool são agravantes, podem levar a situações perigosas, ou seja, né, pessoas que têm uma saúde mental comprometida, elas com o abuso do álcool e o abuso das drogas podem realmente ser levadas a situações ao extremo, né? Então o suicídio ele passa a ser uma opção para que essa pessoa se livre dessa dor, se livre dessa toda essa questão, né? Porque ela não dá conta de lidar nem mais a partir do abuso dessas substâncias. Porém, é muito comum o suicídio que não está relacionado a esses dois agravantes. Então a gente tem situações inúmeras que aí a gente pode entrar no cyberbullying, né? Ou bullying até presencialmente nas escolas, a gente pode muito entrar questão financeira, muita gente, a gente não, né? A falta de prospecção no futuro também é um agravante, né? Quando você não sabe aonde vai estar o seu futuro, quais são as suas oportunidades, onde você vai fazer para que se possa alimentar, isso é um agravante que não está relacionado com o comportamento individual, né? É uma responsabilidade de todos. A taxa de desemprego é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade governamental. Então a gente pensa sobre isso dentro desses índices, tá? E aí é interessante pensar que dentro desses jovens de 10 a 19 morrem mais meninos. E aí é interessante, se vocês quiserem fazer um paralelo, pode ser, né, que um texto motivador possa trazer esse dado ou não, mas vocês já estão sabendo. Mas é interessante pensar nisso porque a gente tem a situação de que o homem não chora, né? O homem não sofre, o homem não pode ser sensível. Então, pelos psicólogos, esse é um dos motivos pelos quais os nossos jovens masculinos têm suicidado mais, porque eles estão com mais dificuldade, né, de relacionar e lidar com questão de coeficiente emocional, né, para lidar e resolver os seus problemas emocionais. Muito que se sentem sós, né, não podem nem conversar com seus melhores amigos ou com seus pais sobre esses assuntos sem desfavorecer a sua masculinidade. E aí é interessante pensar nisso, porque se eu perguntar para vocês agora, qual que é a faixa etária, que, né, principalmente no Brasil, mas aí a gente pensa no meio global, tá, que mais comete suicídio, todo mundo vai falar os jovens, né, porque é uma fase de modificação, uma fase comum. Pedro, Baltazar, vocês chutam qual que é? Acho que eu chutaria os jovens mesmo, Rai. Jovens? Bate aí pros jovens? O negócio de chutar não é comigo, Rai. Vai, fala. A gente tem uma taxa, a maior faixa etária, né, com a taxa maior de suicídio é a terceira idade. Então, a gente não sabe nada, cara, a gente não sabe nada, sabe? Porque se você fosse colocar, você ia falar assim, mas o jovem e tal. Então, você tem que, o suicídio em si, né, ele tem que parar de ser visto como um capricho adolescente. Mesmo quando ele é tratado na arte, ele ainda é visto como se fosse um desaforo, né, um desafio do jovem à vida. Mas, na verdade, o jovem não está desafiando a vida, ele não tem mais relações. É importante você pensar, por exemplo, Emile Durkheim, né, ele fala de que o suicídio ele é um ato egoísta. Por que ele fala do ato egoísta? Porque quer dizer que aquela pessoa, ela é ego, ela está completamente longe e afastada das relações sociais. A sociedade falhou com ela em construir e firmar essas relações. Então, sozinha, ela vai agir de forma egoísta, ela está sozinha. E assim porque ela se sente. Então, quando a gente pensa o papel da sociedade nisso, é importante a gente pensar o que a gente tem feito. Porque realmente a gente tem pouquíssimas medidas para a saúde mental. A gente falou disso no último podcast, que também falamos dessa temática, né? Não do suicídio jovem, mas da depressão mesmo.
E aí é importante a gente pensar que, em 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria criou, com parceria do Conselho Federal de Medicina, o Setembro Amarelo, que é o mês que estamos, né? O Setembro Amarelo é especificamente para a saúde mental, mas ele é mais voltado à prevenção do suicídio. Então, ele é realmente para o ato do suicídio e de observar realmente as fases. Então, por que a gente discute saúde mental? Por que discute depressão? Porque esses são normalmente os indícios de que o suicídio pode acontecer naquele local, né? Então, você tem um grupo de jovens que estão sofrendo por algum motivo, né, isolados, com a falta de conexão, né, e que de alguma forma esse sofrimento ele não está sendo visto, aí você tem um grupo de risco, porque você não tem uma ajuda de imediato, aqueles jovens estão sozinhos. Isso acontece muito, né, gente? Então, se a gente pensa que o Setembro Amarelo já foi uma transformação recente, nós estamos em 2020, então tem 5 anos que a gente está fazendo o Setembro Amarelo. E aí, se você pensar que nos últimos 5 anos as taxas têm quase que dobrado, a gente está fazendo um trabalho bacana, mas ele claramente não está adiantando. A gente começou tarde e está fazendo do melhor jeito que pode, mas tem muita coisa. Esse é o tipo de tema que, se é proposta de intervenção, você tem muita coisa para falar, porque realmente não tem uma assessoria do governo nesse sentido. É claro, tem que falar do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, é o 188, claro, a gente está sempre falando, caso vocês aí, esse centro ele é feito por voluntários que recebem o devido tratamento, tratam com sigilo essas ligações e atuam 24 horas para acolher essas pessoas que estão. Então, é o Centro de Valorização da Vida, porque ele é Centro de Prevenção do Suicídio. E aí eu queria trazer uma reflexão. Essas pessoas são voluntárias, né? Por mais que recebam um tratamento específico, elas não têm formação psiquiátrica ou psicológica. Então, é muito importante a gente pensar que, mesmo com o Centro de Valorização da Vida, nós não temos profissionais para acolher essas pessoas. Nem pelo governo, por mais que a ligação seja gratuita, né? Onde quer que você esteja, se você ligar é gratuito, você consegue, né, ter essa ajuda, mas essa ajuda ela ainda não é uma ajuda específica, né? Se a gente pensar em outros países, por exemplo, a gente tem que a rede, né, deles de ligação, você já entra em contato diretamente, né? Por exemplo, Estados Unidos, você é designado diretamente para falar com alguém que ou tem um protocolo para trabalhar com você e vai te encaminhar, né, para a saúde, ou já tem alguma formação em saúde, né, enfermeiros, então você já tem esse indício, né, o que não acontece aqui. Então, gente, pensar sobre isso, pensar que, por exemplo, uma proposta de intervenção bacana pode ser a profissionalização do Centro de Valorização da Vida, né, você fazer disso não só uma instituição, mas uma questão de emprego, né, você gera emprego para pessoas que estão trabalhando nessa área. Você sabe que é uma área saturada, quantos psicólogos a gente conhece aí que estão lutando para se inserir no mercado, para fazer com que a terapia seja vista como uma coisa séria no Brasil. Então, por que não o governo abraçar essas pessoas e trazer para o profissionalismo também, né? Essa é uma sugestão que estou trazendo aqui. Eu acho que é importante a gente pensar que em 2017, essa linha de voluntários superou a marca de 2 milhões de atendimentos em todas as faixas etárias. Todos. O dobro de 2016. Ou seja, se em 2016 ligaram 1 milhão de atendimentos, você tem 2 milhões. Isso é muita coisa. Quer dizer que está aumentando. Eu, inclusive, trouxe um dado interessante do 13 motivos, 13 porquês. Aquela série. Aquela série muito importante. Ela abordou, ela tocou no tabu, né? Ela expôs. Ela mostrou na cara dura o que é esse sofrimento jovem, né? Até porque tem cenas muito fortes de violência. Tanto automutilação quanto violência sexual. Mas é uma série que fez com que o aumento das ligações para esses estabelecimentos de centro de saúde aumentasse em 425%. Então, a última coisa que eu queria tocar é por que a gente não vê ninguém falando sobre o suicídio. Para quem não sabe, o suicídio não é divulgado, né? Você não divulga que alguém se matou em algum lugar, não só porque é mórbido ou porque você tem um peso sobre isso, mas porque o suicídio, para que as pessoas sejam, a gente chama de gatilho, né? Alguém que vê o suicídio, que está passando por algum tipo de sofrimento mental, pode ver aquilo como uma ideia, como uma saída disposta. Então, a gente não divulga por esses motivos. Mas ainda assim, né, vários psicólogos já concordam que o diálogo é a única saída, né? Muitos jovens tentam suicídio, né, sem ter uma noção ainda do qual que é o risco, né? Quantos deles, a gente fala da overdose acidental, né, que tentam tirar suas vidas, mas acabam se fazendo ainda mal para a sua saúde, mas não conseguem tirar a vida, né? Ficam ainda com algumas sequelas por causa desse desconhecimento geral do que aquele remédio pode fazer, do quanto
seria, né, necessário. Então, é um desconhecimento geral. A gente precisa conversar sobre isso e arrumar uma forma de conversar sobre isso sem necessariamente mostrar alguém cortando os pulsos na televisão. Eu não sei se esse necessariamente vai ser o caminho, mas a gente precisa aprender a abrir o diálogo, né? E principalmente ouvir. E aí a gente encerra falando muito dessas questões dos sentidos. Prestem atenção às pessoas ao redor de vocês. Essa é uma das outras questões que, tipo assim, eu não recomendo vocês colocarem como proposta de intervenção, porque é bem simples, né? A gente ser autovigilante no nosso círculo social não é uma proposta de intervenção bem elaborada. Você não tem um meio próprio, você não tem ações reais. Mas isso é para a nossa vida. Se nos permanecemos alertas para quem está do nosso lado, essa percepção é recíproca. Do mesmo jeito que a gente é notado, a gente nota, sabe? Então, a gente se cuida um do outro, não é na escola, no meio da internet, pelos seguidores. Então, a prevenção do suicídio começa nesse reparar o outro, que a gente pode colocar, quem sabe, até um Todorov para falar um pouquinho, né, dessa questão do reconhecer a vida do outro como completamente diferente de mim. O outro é ser estranho, é terra de ninguém, e eu só tenho que reconhecer ele como outro e respeitar ele como outro, mesmo que eu não entenda. Rai, eu acho que você fez uma mega aula, inclusive parabéns por toda a pesquisa que você trouxe. Não tenho muito a acrescentar, a não ser assim, o que é da minha área assim, de recorte temático, essas coisas. É importante um tema com causas tão amplas e ainda não tão delimitadas, que a gente observe muito a proposta de intervenção e veja qual é a causa apontada ali, caso haja, para a gente seguir por essa teoria. Perigos de tangenciamento nesse tema, gente, acontecem demais. É quando a gente fala, por exemplo, né, de saúde mental, mais de saúde mental, por exemplo, do que necessariamente sobre o suicídio, né? Claro que as duas coisas estão relacionadas, mas a gente não pode dar o foco à saúde mental e esquecer do suicídio, colocando o suicídio aqui, por exemplo, como apenas uma forma de exemplificação do ápice de uma saúde mental fragmentada. Não é a ideia aqui, é a gente trabalhar essa questão do suicídio e utilizar da saúde mental fragmentada, ou instável, ou prejudicada, danificada, nessa questão, né? Então, dá o foco principal para a questão do suicídio mesmo. Isso que a Rai falou sobre a maior taxa ser as pessoas mais velhas, isso é muito comum, gente. Inclusive aqui no meu prédio, infelizmente a gente teve um caso desse, né, de uma pessoa mais velha suicidar, e acontece muito. Minha mãe também, ela é psicóloga, né, hoje formou há pouco tempo, e ela trabalha com pessoas mais velhas também. Ela diz que está sendo cada vez mais comum mesmo. Agora, cuidado para a gente não exemplificar neste tema diversas coisas desse sentido, delimitar somente para o adolescente mesmo, porque vamos ter poucas linhas aí, né? E lembrando também que nós estamos no Setembro Amarelo, mas também estamos no Setembro Verde, né? Que é importante, acho que também a gente pode colocar, como bora discutir semana que vem, né? Que é a questão da inclusão social. E eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, e principalmente quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entrar em embate com algo que a Rai falou muito, que é a questão do tabu social, né? Há um tabu muito grande, há uma vergonha muito grande da família, né? De acordo com várias religiões, a pessoa comete suicídio, ela não tem direito nem a uma celebração, né? Então temos aí vários embates dogmáticos, religiosos e, claro, sociais. Não dá para separar a tradição religiosa do que a gente vive. Infelizmente, ainda espero que no tempo que está por vir aí, a gente consiga delimitar essas duas questões bem melhores do jeito que é, mas ainda há um tabu muito grande. Então, se eu fosse trabalhar a respeito desse tema, eu falaria um pouco sobre isso também. E só para dar os minutos finais aqui para o Pedro. Pedro, o que você acha do tema? Eu queria fazer um comentário, Baldi, rapidinho. Primeiro, obrigado, Rai, e você também pela exposição muito bacana. Acho que todo mundo que está assistindo está muito bem informado. E eu queria contar uma coisa que foi interessante. Eu fui pensar sobre esse tema, o que eu poderia trazer, e aí eu falei, vou levar um repertório de literatura. E aí eu encarei essa estante que está aqui, no meu fundo, e não achei nada. E aí isso foi uma conclusão interessante que eu cheguei. Primeiro, que esse é um aspecto muito contemporâneo. É um problema muito contemporâneo. Então a gente está lidando com jovens num presente que é um presente diferente para esse jovem. Um presente em que esse jovem ele tem uma realidade de interação social e de interação com a verdade, com as informações muito diferente do que era o jovem do século XX e mais para trás, principalmente. E a segunda conclusão foi que o espaço desse jovem ainda é um espaço muito negligenciado. Assim como o do idoso, é uma espécie de entre-lugar, né? Ele não é a criança que precisa ser cuidada, tutelada o tempo todo, mas ele também não é um adulto que toma as próprias decisões. Então ele fica ali num lugar meio vazio,
vazio, meio negligenciado, que é, com certeza, um grande gatilho para esse tipo de realidade muito trágica, mas que é preciso ser discutida, sim, como um problema social e um problema cultural também no Brasil. É muito, muito importante você falou, Pedro. O jovem, ele tá no lugar de tangenciamento. O jovem ainda é visto como uma criança, um alongamento da infância e um alongamento da ignorância da infância, né, da inexperiência total. E isso não é uma verdade. Quando a gente diz isso para os nossos jovens, a gente os aliena. Se alguém me dissesse assim, eu trabalhando do jeito que eu trabalho, nossa, você é uma irresponsável, a gente não merece te ouvir, peraí, quantos anos você tem? Porque faz parte da juventude também, tá? E ainda assim, a gente precisa ouvir mais, né? Então pensar no Enem também como esse lugar de ouvir, né? Legal pensar que um tema como esse poderia cair e ser relevante nesse sentido. A Manuela falou, né, que acredita que a responsabilidade social deve ser aplicada nos casos em que a motivação do suicídio for social. O maior alicerce para prevenir o suicídio é a família, base da sociedade. Com toda certeza, Manuela, a gente só não pode esquecer que o conceito de família no Brasil é muito fragmentado já por si só, né? Nós temos um abandono parental muito grande por parte, obviamente, dos pais, né? Então a gente já tem várias famílias que já na sua base começam fragmentadas. Então como que uma família fragmentada vai ser alicerce para alguma coisa? Então a gente tem sempre que pensar numa amplitude aí. E os sociólogos hoje concordam que a escola é hoje a esfera que mais influencia na vida do aluno pela sua obrigatoriedade, né? Muitos alunos agora passam muito mais tempo na escola do que em casa, porque já jovens têm aquela escola integrada, né? Que é, de certa forma, né, sugerido obrigatório. Então, é muito interessante você falar da família, mas não esquecer que, igual o Baldi falou, essa limitação sociológica da família é muito grande. Então, se você amplia um pouquinho mais para a escola, você já dá dando a chance aí da sociedade, né, ter esse espaço de troca do diferente, porque na nossa família, né, é muito do igual. E, igual o Baldi falou, né, muitas pessoas não vão ter esse apoio, né, por diversos motivos, mas muito legal você falar essa coisa da motivação do suicídio social. Isso. Então vamos para a dica do Baldi? Gente, vamos, Baldi! Setembro Amarelo, de informação, de falar sobre o suicídio sem tabu, com muita amplitude de discurso aqui para a gente conversar bastante mesmo a respeito disso. Eu trouxe um filme que chama Estou Pensando em Acabar com Tudo. Filme aí da Netflix, que saiu agora no setembro, que traz aí essa questão também, né, para a gente pensar a respeito disso. Uma outra dica, o Pedro tinha falado, não achei muito da literatura para falar e tudo mais. Com toda certeza, é um pouco complicado mesmo achar isso, mas a gente pode pensar, por exemplo, nos escritores que suicidaram. A gente pode utilizar o exemplo disso na nossa redação, como, por exemplo, o Mário Sá Carneiro, que é meu poeta favorito, que ele suicidou aí, infelizmente, né? Então temos aí várias pessoas que a gente pode utilizar na nossa redação, infelizmente, né? É bad falar sobre isso, né? Mas a gente pode utilizar o exemplo deles na nossa redação, desde que vinculando, nesse caso, nesse tema, para a questão da juventude. Então a dica do Baldi de hoje é esse filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, que está na Netflix, tá bom? Arrasou demais, então a gente vai ficando por aqui, mais 920 mais na redação. Beijinho, gente! Beijo! Tchau, gente, boa tarde!